E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o apresentador na área, para mais um vídeo. E bom, esse vídeo aqui ele vai ter o intuito de colocar a terceira categoria. A primeira categoria é de temas, a segunda é de assuntos e a terceira categoria é sobre curiosidades. Só que a curiosidades que eu vou colocar, ela vai juntar junto, acho que assuntos e temas. Bom, eu tenho aqui algumas coisas que eu estudei. Eu tenho aqui umas coisas que eu estudei. Eu dei uma parada de estudar sobre, porque meio que eu não estava aplicando em nada. E bom, com o canal eu acho que agora eu vou começar a aplicar, continuar estudando. Mas eu estudei bastante, anotei bastante coisa aqui. Então fica, né? Essa é a terceira categoria, né? Que é as curiosidades. Inclusive eu tenho um livro aqui, é um caderno que eu escrevi apenas de curiosidades e tudo mais. Eu vou pegar, acho que esse daqui mesmo, né, que é o que eu fiz as anotações. Eu tenho outras coisas aqui também, mas por enquanto vamos focar só no livro. Espera aí só um momento, deixa eu colocar aqui. Pronto, tá aqui, ó. Bom, esse livro aqui ele já tem um tempo já, acho que menos de um ano, não tem muito tempo assim. E eu anotei bastante coisas aqui, bastante coisas mesmo. E uma das curiosidades aqui, uma curiosidade aqui bem interessante é que sapos são carnívoros. Bom, se você não sabia, sapos são carnívoros. Eu não coloquei aqui o porquê que sapos são carnívoros ou de que forma isso daí acontece, aí também já é demais, né? Por biologia também. Eu também anotei sobre a questão do governo absolutista, eu coloquei aqui que o poder é ilimitado, autoritário, líder supremo. Bom, eu estava estudando sobre o governo absolutista, que foi na época lá foi com o Luís XVI, se eu não estou enganado, que eu não anotei isso. Eu não anotei isso daí. Mas enfim, foi com um rei lá, que ele colocou o absolutismo como o poder principal. E basicamente o absolutismo ele tinha como princípio colocar o rei, né, que era o Luís lá, o rei, como um rei, só que totalmente soberano, ou seja, ele basicamente está no topo de tudo. Porque na época, né, foi para a época de 1700, quase 1800, só que mesmo nessa época e na época um pouco mais passada, séculos passados, a gente tinha as três classes, quatro classes, se eu não me engano, que era tipo os fazendeiros, né, os que trabalhavam ali, tinha os escravos também, e aí a gente tinha os nobres e consequentemente o rei, a rainha, e por cima a gente tinha os clérigos. Muita gente não fala isso daí, mas os clérigos eram o que continham mais poder ali, não só poder e riqueza também, né? Então eles estavam meio que no topo de tudo, entre todos ali, tipo, no reino que existiam em cada local, o clérigo era o mais forte e era o que retinha mais poder, porque as pessoas elas eram bem religiosas naquela época e meio que tudo levava a você ser religioso. Então as pessoas elas investiam bastante no clérigo. Então é isso, eles eram os mais poderosos. E aí, em segundo plano, vamos dizer assim, ficava o rei e ele basicamente ele tinha o poder, só que ele não tinha poder total sobre os reis, não tinham poder total. E aí com esse absolutismo que o rei Luís colocou, ele tinha poder total sobre tudo, o que acabou levando em grandes desastres, né? Foi mal que eu tô corrigindo aqui, meu cabelo tá bagunçado, então tô usando capuz, não sou acostumado a usar capuz. Enfim, ele tinha o poder ilimitado, ele conseguia ser mais poderoso que o clérigo, porque muitas vezes o rei tinha que ter até a autorização do clérigo, porque tipo, o clérigo realmente tinha poder naquela época, né? Tipo, digamos, de 1700 para baixo, o clérigo era bem forte, e o rei tinha poder sobre tudo, ele não precisava pedir ajuda, ele não precisava pedir autorização para ninguém, e tudo que ganhasse seria para o rei, tudo em prol do rei, apenas isso, não era nem prol da rainha, apenas do rei, já se dizia absolutismo.
O rei basicamente tinha o poder, o império dele inteiro sobre seus pés. Então, tudo que ele mandava, pedia, queresse, era atendido. Bom, é um resumo bem bacana sobre o absolutismo, bem da hora de você tentar entender. É um assunto bacana sobre. E de forma bem resumida mesmo, é isso daí, o absolutismo. O rei tentando conseguir o máximo de poder, porque a gente sabe que hoje tem o governo, e mesmo com o governo, não é o governo por inteiro que escolhe todas as coisas que tem que fazer, não, é tudo separado, não é à toa que uma curiosidade também interessante, já falamos aqui sobre o absolutismo e sobre o governo, é que no iluminismo, eu esqueci agora, não sei se deve estar anotado aqui, só que tem tanta coisa aqui que eu não sei se eu vou achar. Eu vou procurar aqui, depois eu falo, mas é o seguinte, existia um cara no iluminismo que ele basicamente criou, né? Ele criou os três poderes, né, que você conhece, que é a legislação, a executiva e a jurídica, que é a separação do governo, porque como ele pensava que, tipo, um grupo não pode ficar com poder inteiro sobre o país. Então, por conta disso, ele quis fazer essa separação. Né? Ele fez um livro, e nesse livro tinha essa separação de três poderes. Ele tinha colocado nesse livro esses três poderes, e que é usado bastante em vários países, inclusive o nosso, se você ver. É interessante também esse assunto. E bom, eu vou procurar aqui, só um momento. Bom, eu consegui achar aqui, o criador foi Montesquieu, eu não coloquei o nome dele aqui inteiro, não sei porque eu não coloquei o nome dele inteiro, e nem a idade em que isso daí foi, que ele nasceu, que ele morreu, e nem a época. Mas, enfim, depois eu vou, acho que, procurar e colocar no próximo vídeo. Bom, ele criou, através do seu livro, O Espírito das Leis, né? É o livro O Espírito das Leis. Eu nunca li esse livro, talvez eu leia depois. Ele criou como forma de dividir o poder do Estado para evitar a tirania, enfim, eu não sei, eu esqueci aqui como é que se fala. E o abuso da autoridade. É basicamente isso. Porque você ter um grupo apenas concentrado de pessoas que podem diminuir para que sejam apenas, sei lá, 5, 4 pessoas, conseguir todo o poder apenas para eles. Então você imagina o seguinte, aqui no Brasil, um grupo de pessoas pequenas ou até altas, elas tomam todo o poder sobre e conseguem controlar tudo. O quão autoritário seria isso? Até porque se a gente tem um grupo de 50 pessoas, de apenas um grupo, que comanda todo o Brasil, por exemplo, e tudo passa por eles, e que basicamente, se tem 30, 40 pessoas que elas conseguem se reconciliar muito bem e tem 10 que são contra ideias e pessoas, você sabe muito bem que essas outras 40 pessoas vão ganhar e que independente do que as outras 10 pessoas ali que são contras, algumas leis, ideias e tudo mais, elas não vão ter o poder sobre para conseguir, como eu posso dizer, elas não vão conseguir mudar isto ou conseguir aplicar as ideias que elas tiverem, entende? Então é por isso que foi criado, basicamente, por isso que foi criado, né, no livro esses três poderes e que inclusive eu coloquei aqui o que cada um faz, né? Então eu coloquei aqui o legislativo, ele cria as leis, o executivo ele executa as leis e administra o Estado. Já o judiciário aplica e julga as leis em casos concretos. Bom, separação aqui dos três. E é isso, né? O Montesquieu, ele criou isso daí. E se você reparar bem, isso daí foi ótimo, porque agora a gente tem uma separação, né, dos três. Então você tem que passar basicamente por um tipo de filtro, vamos dizer assim, tipo, não é apenas uma pessoa que escolhe, são várias. E a diferença entre você ter, basicamente, grupos diferentes, com pouca gente ou bastante gente, diferente de... Só um momento que tem um caminhão passando. Diferente de um grupo que seja gigantesco, é da seguinte:
Os grupos que são diferentes, eles trabalham cada um em um local diferente, de uma maneira diferente. Ou seja, se eles estão para colocar uma lei ou alguma coisa que eles têm vontade de aplicar, tem que passar por todos os grupos. Isso daí faz com que dificulte, que as pessoas tenham dificuldades de que elas consigam ter basicamente apenas um tipo de movimento, vamos dizer assim, diferentemente de um grupo, apenas um grupo que decide tudo. Porque, como eu disse, se tem 50 pessoas e 40 delas consegue se reconciliar, reconciliar não, me desculpe, perdão aqui, consegue se dar bem, se 10 pessoas que não concordam dessas 50 e quiserem colocar implementar alguma coisa, as outras 40 pessoas elas podem muito bem se juntar e fazer com que isso não vá para frente. Diferentemente, se fosse as 40 pessoas, se fosse uma das pessoas ali que é unida junto com as 40, ela conseguiria sim avançar com a ideia dela. Então, tipo, se a pessoa ela tem uma ideia de colocar basicamente uma construção em andamento e ela trabalha, ela é junta das 40 pessoas, essa construção vai para frente, diferentemente se fosse uma das 10 pessoas que não era muito amigável. Então, bom, de forma resumida, é basicamente um grupo de pessoas que tem que ser sociáveis e aceitar ir para o lado do grupo que tiver mais gente e muitas vezes através de fingimento. Bom, a gente sabe muito bem que mesmo com essas três separações ainda há muita corrupção aqui no Brasil, mas eu acredito que isso daí ele já vem de moto, foi mal. Mas eu acho que muito barulho aqui, é muito barulho aqui. Mas eu acredito que isso não é só um problema dos grupos e sua sociabilidade, né, a sua pequena sociedade, né, desses grupos. Eu acredito que não é só através disso, são outros problemas também, são outros fatores que acabam acarretando nesses outros problemas, né, nesse tipo de corrupção e essas coisas. Mas, bom, eu acredito que foi ótimo a gente ter essa separação, até porque se não tivesse separação a gente estaria mais na merda ainda, até porque você imagina que é o seguinte, a gente tem como, por exemplo, a questão da ditadura. A ditadura, por exemplo, muitas vezes, por mais que sejam feitas por várias pessoas, entre aspas, a gente sabe muito bem que tem basicamente uma pessoa que controla tudo. Então, o absolutismo, de certo modo, ele é isso. E não importa quem seja, no absolutismo, a pessoa que está ali como rei, ou como, sei lá, vamos dizer assim, como um ditador, ele basicamente escolhe o que ele quer e o que ele não quer. E as outras pessoas não têm escolha sobre isso daí. E é basicamente isso daí mesmo que eu ia falar, não consegui pensar mais nenhuma ideia. Bom, tem várias outras curiosidades também. Eu vou dar uma olhada aqui também, pera aí. Essa daqui. Também tem uma curiosidade aqui da hora, que é o nome dado ao escritor das rimas, né? As pessoas que constroem rimas, eu pensava que eles eram, sei lá, tipo, eu nunca pensei pra analisar, pensar o que eles eram. E basicamente é um poeta, né? Uma pessoa que escreve rima é um poeta. É interessante isso daí, sabe? Pô, aí já não tem como mais você chegar pra pessoa e falar assim, pô, você cria rima, então quer dizer que você só for, tipo assim, então você. Não, eu acho que veio um auto-julgamento meu. Esquece que eu ia falar aqui. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu vou ficar quieto. Enfim. Bom, o nome dado ao escritor das rimas é o poeta. Bem interessante isso daqui. Bom, família, aí é basicamente isso daí que eu queria falar no vídeo. Né? É um vídeo bem... Eu não quero deixar o vídeo longo, então eu vou deixar o vídeo por aqui mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido aí o que eu tenho falado, porque toda hora eu fico falando um monte de... Eu esqueci a palavra agora, mas é manias aí e acabo não explicando, acho que muita coisa. Né? Como, por exemplo, teve um vídeo que eu postei que eu tava falando sobre uma coisa e depois eu mudei de assunto rapidamente, falando sobre outra coisa. Eu esqueci de colocar na legenda que eu tinha mudado de assunto, porque eu não tinha conseguido pensar no exemplo. É porque eu trabalho bastante com exemplos, então eu sempre tento pensar no exemplo
só que aí eu tenho que ficar pausando e pensando, e às vezes eu não consigo pensar num exemplo na hora. Aí, tipo, eu vou ter que esperar um monte de tempo. É uma loucura. Eu vou ter que pegar, eu vou ter que gravar de novo, editar, colocar sobre. Eu prefiro não fazer isso daí. Eu só prefiro cortar e passar para um outro assunto que eu tava fazendo. Quer dizer, falar sobre o mesmo assunto, só que falando de outras coisas. E aí eu deixo aquilo ali para depois, ou não. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo ou não. Não sei. Eu tenho mais algumas coisas escritas aqui nesse livro. Eu também tenho outras coisas aqui escritas. E eu também tenho o tema para falar sobre faculdades e a CLT. Eu vou ver quando eu vou fazer isso daí. Eu tô deixando para depois, sempre para depois, e acabo não gravando. Mas foi bom ter trazido essas curiosidades. Esse daqui vai ser a terceira categoria, eu acho. Vai ser a terceira categoria, que é as curiosidades. Tudo que eu estudo, e que, bom, na real que eu estudei, mas que eu venho estudando também, eu vou trazendo para cá e vou falando. Família, apresentador K na área indo embora.